Boa tarde. Estamos dando início à nossa sessão extraordinária do Conselho Superior, sessão extraordinária número 3 de 2026. Saúdo os conselheiros, iniciando pelo conselheiro Porce, que nos acompanha de forma online, conselheiro Algiro Lorenzon, conselheira Luciana Luz de Carvalho, conselheiro Ricardo Giuliani. Lembro que o conselheiro Lucas Fur está de férias a partir de hoje. Nosso diretor-geral, Carlos Alvim, nossos diretores, assessores, servidores aqui da agência que nos acompanham, e também faço uma referência aqui e agradeço a presença, iniciando aqui pela minha visualização, Gilmar, doutor Frederico, representando a Fiergs, doutor Aloísio, Carolina Bahia, Rafael Frank, Pedro, representando a Sulgás. Temos uma boa presença hoje aqui dos interessados, que engrandece ainda mais a nossa sessão. Passamos, então, para a aprovação das minutas das atas. Minuta data número 13, ata 13 de 2026. Eu, sinceramente, não consegui revisar a ata, então proponho que nós passemos para a nossa próxima sessão. Eu já vou deixar o meu voto, presidente. Boa tarde a todas e todos, porque estarei em férias a partir do dia 4. Então, já revisei, da minha parte não tenho observação nenhuma. Perfeito, obrigado, conselheira Luciana. Então, fica a análise da ata número 13 para a próxima sessão, já constando o ok da conselheira Luciana. Passamos para as matérias. E tem duas matérias. 2.1, análise do processo número 0001523900250, que trata de pedido de reconsideração à decisão a resolução decisória 872/2026, relativa à revisão tarifária ordinária de 2025 da Sulgás. A conselheira relatora Luciana Luz de Carvalho, dispensada a designação de revisor, nos termos do artigo 93 do Regimento Interno. Então, conselheira Luciana, lhe passo a palavra para que faça a leitura do seu relatório, por favor. Ok, obrigada, presidente. Novamente, então, meus cumprimentos a todos que estão presentes neste auditório, também de modo online, conselheiro Porce, os conselheiros aqui presentes, colegas, representações da Sulgás e Fiergs, muito bem-vindos. Então, vamos dar início aqui à análise, né, do pedido de reconsideração formulado pela Fiergs, a resolução decisória número 872 de 2026. Fiergs e Ciergs. Do relatório. Trata-se de pedido formulado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Fiergs, e pelo Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Ciergs, em relação à resolução decisória da AGERGS número 872 de 2026, aprovada pelo Conselho Superior em 5 de fevereiro de 2026, que estabeleceu o valor da margem bruta em 44 centavos por metro cúbico, acrescida da parcela de retroatividade de 21 centavos por metro cúbico, referente à revisão tarifária de 2024. Um minutinho que eu já estou corrigindo aqui. Os requerentes alegam que a decisão violou frontalmente os princípios da legalidade, motivação, finalidade e eficiência, bem como os princípios fundamentais da ordem econômica, sustentando a adoção de metodologia inadequada na definição da margem bruta, a inclusão indevida ou superestimada de componentes de custo e tributos na composição tarifária, bem como a desconsideração dos argumentos técnicos apresentados no curso do processo, o que caracterizaria hipótese de motivação seletiva, entre aspas. Alegam os requerentes que a fixação de remunerações abusivas para a Sulgás infringe o contrato de concessão e constitui desvio de finalidade da agência. Demonstram ainda inconformidade no tratamento conferido à defasagem temporal da RTO de 2024 e à retroatividade, além de questionarem os parâmetros adotados no regime de transição, que careceria de fundamentação técnica e contratual adequada, além de contribuir para a elevação
indevida da tarifa. Sustentam, ademais, que não houve a devida compensação de valores de PIS/COFINS alegadamente devidos aos usuários, o que agravaria o impacto tarifário em afronta aos princípios da modicidade e da razoabilidade, podendo implicar transferência indevida de custos aos consumidores. Especificamente em relação à motivação, a Fiergs e o Ciergs apontaram omissão em relação aos seguintes aspectos. A linha A, ausência de erro histórico no cálculo do ajuste. B, ausência de atualização financeira dos ajustes. C, inadequação da remuneração de obras em andamento. D, equívoco quanto à incidência de tributação sobre custos operacionais. E E, ineficiência dos custos operacionais. Diante disso, requerem, em caráter cautelar, a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, a revisão dos critérios adotados, com a redução da margem bruta, a correção das inconsistências apontadas, a reavaliação do regime de transição e dos ajustes tarifários, bem como a compensação de valores a título de PIS e COFINS, de modo a assegurar a modicidade tarifária. No curso da instrução, a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, apresentou manifestação ao pedido de reconsideração, na qual postulou o não conhecimento do pedido e, no mérito, a manutenção integral da resolução decisória número 872 de 2026. Sustenta a concessionária que os critérios adotados pela Gergs encontram respaldo no contrato de concessão, na legislação aplicável e nas metodologias regulatórias vigentes, tendo sido devidamente fundamentados em análises técnicas e jurídicas. Por fim, requereu, caso seja conhecido o pedido, o indeferimento do efeito suspensivo da resolução decisória número 872 de 2026, bem como o não acolhimento das postulações dos requerentes. Na sequência, solicitei à Procuradoria Setorial a análise dos seguintes aspectos. A. Requisitos de admissibilidade do pedido. B. Inclusão da contribuição sobre o lucro líquido no cálculo da margem, considerando o que dispõe o contrato de concessão. C. Inclusão da parte incontroversa do PIS e COFINS na revisão. D. Consideração dos ajustes em 100% e não em 92%, em razão do acordo de autocomposição firmado entre a Sulgás e o Estado do Rio Grande do Sul. Solicitei ainda a atualização da situação da ação judicial relacionada ao PIS/COFINS e se há óbice legal para considerar tal verba, ainda que de forma escalonada, na revisão de tarifária de 2025. A Procuradoria Setorial emitiu a informação número 73 de 2026, em que, resumidamente, entendeu presentes os pressupostos gerais para o conhecimento do pedido de reconsideração da Fiergs e Ciergs, mas ausentes os pressupostos específicos em relação a alguns pedidos, como metodologia de depreciação, glosas do custo operacional e incidência de contribuição sobre lucro líquido sobre a remuneração das despesas operacionais. Assim, opinou a Procuradoria pelo conhecimento parcial do pedido, restrito às matérias que, abre aspas, envolvam alegação juridicamente qualificada de ofensa normativa ou erro material em relação a matérias não explicitamente decididas, ou ainda a eventual fato superveniente relevante, fecha aspas, que coincide com os 5 temas delimitados no despacho número 39 de 2026, CS, do Conselho Superior. Nessa linha, quanto ao mérito, a PSE, Procuradoria Setorial, reiterou a legalidade da incidência da contribuição sobre o lucro líquido antes da remuneração, o custo de capital e do imposto de renda, legalidade do imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro líquido
na remuneração das despesas operacionais. Quanto ao PIS e COFINS, opinou pela consideração do valor de R$ 38.994.000 nesta revisão de 2025. Em relação ao período de transição, a Procuradoria entendeu adequada a decisão da Agergs. Na sequência, a Abrace Energia, Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, apresentou petição em 15 de abril de 2026 em apoio ao pedido de reconsideração da Fiergs e do Ciergs, referindo-se à existência de remuneração excessiva em razão do lucro líquido de 220 milhões, que representaria 60,15% da base de ativos líquida. Além desse ponto, a Abrace manifestou-se em favor da consideração da parte incontroversa dos créditos de PIS/COFINS na RTO, Revisão Tarifária Ordinária, de 2025, correspondente a 38.994.000, e contrária ao regime de transição, que considerou o volume de 92% para os ajustes. Uma vez que os usuários foram onerados com a aplicação indevida de percentuais equivocados, distintos de 100% para os ajustes. Sustenta também a Abrace Energia a ineficiência dos custos operacionais, que são crescentes e não têm correspondência com o volume de gás distribuído. Finalmente, requereu o efeito suspensivo da decisão em face das ilegalidades, como a ausência de compensação dos créditos de PIS e COFINS, bem como em relação ao dano causado pela decisão, que é diário e mensurável com impacto direto nos custos de produção e na competitividade. Em contraditório, a Sulgás alegou a intempestividade da manifestação da Abrace e a ausência de previsão regimental, requerendo o não conhecimento da peça processual. No mérito, repisou os argumentos já manifestados em relação ao pedido da Fiergs. Por fim, a Sulgás encaminhou memoriais no dia 26 de 4 de 2026, reiterando a matéria debatida. É o relatório, presidente, conselheiros. Obrigado, conselheira Luciana. Nós temos algumas inscrições aqui para a manifestação e aí já vou, inclusive, fazer uma proposta de encaminhamento. Nós temos proposta de solicitação de manifestação do Dr. Aloysio Zimmer Júnior, advogado da Sulgás, ok, representando a concessionária. Temos uma inscrição também do Dr. Frederico da Silveira Barbosa, que é consultor e advogado do Sistema Fiergs, e temos também um pedido de manifestação por parte do Dr. Zevican, da ABGAS, Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, que se coloca como parte interessada, aqui pedindo também, de acordo com o artigo 73 do regimento, para que tenha o seu tempo adicional. Eu lembro que nas sessões anteriores, nós consideramos sempre a ABGAS como parte representando a concessionária também. Sim. Então, eu proponho que a gente mantenha a mesma forma de manifestação, dividindo o tempo, caso haja interesse entre o doutor Aloysio e a ABGAS, dividir 5 minutos para cada um, ou então que um só fale em nome da concessionária. Então, acho que aí, eu não sei se pode ser dessa forma. Eu concordo, por mim. Demais conselheiros? De acordo, presidente. Ok. Então, a sustentação oral será iniciada pelo representante dos delegatários, submetendo poder concedente e usuário. Então, nesse caso, começa pela Sulgás. Doutor Aloysio, vocês vão dividir o tempo? Tá, perfeito. Então, o tempo será dividido, 5 minutos então para o doutor Aloysio e depois mais 5 minutos para o doutor Zevican para representação. Por quê? Mas é o que está no regimento. Mas no regimento a ordem é concessionária. Nós estamos seguindo a ordem que está no regimento. Não importa. Não tem essa distinção, conselheiro. Aí vamos pensar para a revisão do regimento, ok? Perfeito.
Quem ataca fala primeiro. Quem fala primeiro. Bom, vamos por enquanto seguir o que nós temos no regimento. Tá. Doutora Luísa, por favor, então a palavra é sua. Certo. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o Conselho, na pessoa do presidente e todas as demais pessoas aqui presentes. Vou, então, abordar um aspecto específico e que, neste momento, me parece mesmo o mais importante. Nós estamos aqui discutindo um pedido de reconsideração e ele, de forma expressa, no artigo 91 do regimento, todos sabem, ele apresenta um filtro muito limitado em relação às possibilidades de uso desse instrumento. E esse cuidado nós tivemos de avaliar se esse pedido de reconsideração ele se enquadrava a uma daquelas hipóteses. E até do ponto de vista da teoria geral do processo civil, que se aplica ao direito administrativo, essa regra, o que estabelece as possibilidades de fazer um recurso, ela, no fundo, representa uma dupla contenção. Ela é uma contenção para o que recorre. Ele pode usar o instrumento se ele se enquadra. Mas ele também é um elemento de contenção para quem julga, porque eu não posso julgar para além daquilo que o próprio instrumento permite. E na nossa peça nós usamos inclusive decisões muito recentes do conselheiro Ricardo, do conselheiro Alexandre, todos pensando na mesma direção. Foi muito claro aqui que a Diretoria de Regulação Econômica teve a oportunidade de se manifestar mais de uma vez, a Procuradoria Setorial Jurídica mais de uma vez, a consulta pública e a audiência pública também enfrentaram esses temas e nós não podemos aqui pensar o pedido de reconsideração como o espaço para um rejulgamento. O tema do PIS/COFINS, ele tem mesmo uma complexidade, é uma discussão que tem que continuar, que os técnicos da casa precisam opinar sobre isso, encontrar uma solução. Tanto é verdade que existe um outro processo administrativo em que isso está sendo discutido. A regra de transição, se antes foi 80%, agora será 100%, o que está escrito no contrato era 80%. Foi sensível a agência reguladora percebendo que, numa realidade que muda, isso também merecia uma evolução, mas não significa daí uma clara ilegalidade, ao contrário. Então, a própria aplicação da contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda da pessoa jurídica foi discutido quando? Na revisão tarifária anterior, a de 2024. Então, nesse primeiros 5 minutos, o papel aqui é dizer que o pedido de reconsideração ele não deve ser recebido. Se recebido, o mérito já discutido e rediscutido não merece ser deferido. Mas divido aqui o meu tempo com o colega. Com licença. Obrigado, doutora Lísio. Doutor, não sei, a nossa assessoria, o nosso apoio aqui, abriu o microfone, doutor Zevican. Está presente? Eu vou até parar o tempo aqui. Estou presente. Abriu? Boa tarde. Boa Vocês tarde. estão me ouvindo? Sim, lhe ouvimos bem. Perfeito. Prezados membros do Conselho Superior da AGEGS, a quem eu cumprimento a todos, representando a ABGás, Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, apresentamos o nosso entendimento em face da análise do pedido de reconsideração efetuado pela FIEGS e pautada para essa sessão extraordinária do Conselho Superior. Cumpre destacar que o processo tarifário de 2025 da Sulgás foi formalmente realizado com consulta e audiência pública, estabelecido com base nas metodologias estabelecidas do contrato de concessão. Em paralelo, estão sendo desenvolvidas ações no âmbito da AGEGS, como o processo 000784-3900-234, que trata especificamente das questões relacionadas ao PIS/COFINS, e o processo 000831-3900-257,
referente às análises de eventuais alterações metodológicas. Entendemos que um pedido de reconsideração deve se ater formalmente ao objeto da revisão tarifária nos termos da metodologia para tal estabelecida e amplamente discutida em ambiente aberto e participativo. Não há precedente de decisão a respeito de PIS/COFINS ter ocorrido no âmbito do processo tarifário ordinário de distribuição de gás canalizado nos estados brasileiros. Não é possível abrir temáticas não diretamente relacionadas, contornando o objeto precípuo da proposta metodológica da revisão tarifária. A estabilidade regulatória se tornaria insustentável caso assuntos não correlatos pudessem ser pautados fora do devido processo metodológico. A AGERGS, de forma diligente, instituiu processo específico para o tratamento da temática PIS/COFINS. A complexidade dessa análise exige definições metodológicas e participação pública. Existem questões de justiça tarifária e isonomia que a agência deve considerar. Dependendo das escolhas, poderá ocorrer dupla apropriação dos créditos. Como proceder nos casos em que os clientes já utilizaram os créditos para compensações tributárias e os casos de clientes que não são mais usuários ou teriam créditos de apenas período parcial? E como seriam os rateios propostos, já que os volumes históricos diferem dos atuais? Poderiam ocorrer subsídios cruzados entre segmentos? Seria plausível uma análise e decisão caso a caso, mantendo critérios definidos e rateio do montante? O Conselho Superior da AGERGS sempre pautou suas decisões com base em dados, cálculos fundamentados. Onde estão as planilhas de cálculo e apuração dos valores? Onde estão as análises e decisões que refletem e solucionam cada uma das questões ora levantadas? Certamente são matérias que não têm condições para decisão no âmbito de um pedido de reconsideração de uma revisão tarifária de 2025, tanto do ponto de vista processual, metodológico, de participação social e de justiça tarifária. Nesses termos, a manifestação da ABGAS é que o Conselho Superior da AGERGS se abstenha de incluir na análise do pedido de reconsideração da FIERGS as questões relacionadas ao PIS/COFINS. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Zevi. Passamos agora, então, a palavra para o doutor Frederico, que fará a manifestação em nome do sistema FIERGS. Então, por favor, doutor Frederico, a partir de agora o senhor tem 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros e todos os presentes. Eu estou bastante convicto que o pedido de reconsideração precisa e pode ser conhecido. A própria Procuradoria Setorial, como constou no relatório, reconheceu esse cabimento quanto a vários elementos e que estão nele tratados. E eu queria observar que durante o processo de revisão tarifária, o sistema FIERGS e outras entidades manifestaram no sentido de que devesse ser incluído o PIS/COFINS. Por quê? Porque o papel da AGERGS é assegurar à sociedade gaúcha, em primeiro lugar, que as tarifas cobradas sejam justas, sejam corretas. A AGERGS não depende de pedido de reconsideração de usuários para fazer aplicar as tarifas corretas. Ela tem o dever legal de fazer isso. Em 2024, no final do ano, foi aprovada uma nova legislação sobre a atividade da AGERGS aqui no estado do Rio Grande do Sul, e diz que a AGERGS tem que cuidar especialmente dos usuários. E isso independe de ter algum usuário aqui presente
fazendo essa solicitação. É o dever da agência de fazer isso. A motivação da agência sobre os seus atos tem que ser especialmente no tocante aos impactos para os usuários. E nós temos convicção, e boa parte dos presentes aqui tem essa certeza matemática de que a tarifa está acima da necessária. Isso é um fato. O PIS/COFINS foi reconhecido pelo monopólio da Sulgás. Não, é incontroverso. Ela reconhece, nas suas demonstrações financeiras, dever aos usuários mais de 130 milhões de reais, dos quais uma boa parte ela já aproveitou, já recebeu. E o restante, ela sabe que conforme utiliza e a cada dia aumenta o benefício que ela está tendo dessa medida. Então, há um fato incontroverso, no sentido de que a tarifa está errada. O Rio Grande do Sul, representado pela AGEGS, autorizou a cobrança de uma tarifa errada. O processo do PIS/COFINS está parado. Ele estava totalmente parado por 6 meses, e nos última vez que eu tive acesso a ele não tinha tido qualquer movimentação. O conselheiro presidente da Arcesp, Zevican, que falou pela Begás, citou que no setor de distribuição de gás não teve precedente, mas a Copel, autorizada pela ANEEL, num processo de revisão ordinária para compensar o aumento excessivo de tarifas, permitiu o imediato abatimento do PIS/COFINS para evitar um aumento excessivo e indevido de tarifas. Afinal de contas, os usuários não devem ser obrigados a pagar uma tarifa maior do que a necessária para a justa remuneração do monopólio. No tocante aos demais itens do pedido de reconsideração, eu gostaria de observar que em nenhum momento os representantes da Sulgás aqui, nem da Begás, citaram a necessidade de cumprimento do contrato. Normalmente, vem aqui, em todas as ocasiões anteriores, para dizer que a FIERGS pede a violação do contrato. Que o contrato é muito bom para a concessionária e a agência não tem o que fazer. Eu tenho convicção, senhor presidente, que todos os itens do pedido de reconsideração são amparados em cláusulas contratuais expressas. E a agência está desvirtuando na interpretação, fazendo uma conclusão que favorece ao monopólio, que está pedindo a manutenção da decisão em violação a cláusulas expressas que favorecem os usuários. Cito, 80% do volume não é para ser aplicado no ajuste. O contrato é claro que o ajuste é para verificar a diferença entre valor unitário cobrado prospectivo na revisão anterior e o efetivo. Não tem 80% no ajuste. A agência já decidiu que não tem. Digo, no tocante à contribuição social sobre o lucro, o contrato é expresso no sentido dos impostos e não das contribuições sociais. Digo, a cobrança do imposto de renda e da contribuição social sobre o overhead, taxa de remuneração. O contrato trata da contribuição do imposto de renda apenas e no âmbito do custo de capital. Diferente, a AGEGS fez um caminho diferente de Santa Catarina, que calcula o imposto de renda exclusivamente, os tributos exclusivamente sobre o componente custo de capital. Fez uma opção. Considerou o overhead líquido de imposto de renda. Senhor conselheiro Giuliani, não tem precedente de BDI e overhead e com imposto de renda por fora. Todos os BDIs, o imposto de renda está dentro.
esses elementos, a agência não deu um tratamento especial para a obra em andamento, remunerou a obra em andamento como ativo em operação. Os usuários do Rio Grande do Sul têm que saber que estão pagando por obras como se estivessem em andamento, se estivessem em operação, e estão em andamento. 20% ao ano do valor delas, sendo que o contrato diz que tem que ser identificado o custo de dívida. A gente tem que observar que todas as vezes que se calcula uma tarifa prospectiva conservadora pró-monopólio, e o contrato diz que é para fazer isso, com o tema dos 80%, que no ano seguinte tem que ser devolvido. Mas é devolvido sem juros. Qual o direito que permite devolução sem juros? Pegar o dinheiro do usuário e devolver sem juros? Senhor conselheiro, isso são decisões reiteradas do Supremo, do STJ, ninguém tem o direito de fazer isso. Isso é um empréstimo compulsório. Ninguém tem o direito de determinar ao usuário que o monopólio vai usar o dinheiro dele por um ano e devolver sem juros. Então eu queria que os senhores considerassem que nas falas que me antecederam não teve a defesa de que o contrato está sendo cumprido. Porque esse argumento desmoronou. O contrato está sendo descumprido. Todos os pedidos da FIEGS são amparados no contrato e na lei. E o dever da agência reguladora é cumprir o contrato. Todos eles foram manifestados no processo de consulta pública e ou a agência violou a lei ou violou o contrato, que é o mesmo que violar a lei, ou violou o dever de motivação e foi absolutamente omissa quanto a esse tema. Portanto, a gente pede que seja analisado com atenção esse aspecto. Nos deixou bastante preocupados a manifestação de ontem da área técnica, dizendo que a agência não pode implementar a redução tarifária que é necessária nesse ano, e tem que deixar para o ano que vem, em função de que os usuários reclamariam na ouvidoria da agência, o ouvidor está aqui presente, pela modificação 2 vezes no ano da tarifa. Os senhores conseguem imaginar algum usuário ligando para a agência falando: os senhores reduziram a tarifa? Isso consta nesse processo, no último ato produzido. Não é razoável. A tarifa prospectiva deferida foi de 44 centavos. A tarifa vigente é de 50 centavos. É óbvio que sobra espaço para suspensão imediata da decisão proferida, manutenção da tarifa em 50 centavos, e a diferença de 15 centavos é facilmente compensada com o PIS/COFINS que já recebeu, que tem que ser devolvido, com os valores indevidamente recebidos do dia 5 de fevereiro até hoje, e com os demais elementos que nós temos convicção que serão reconhecidos e acatados por esse egrégio conselho da agência reguladora. Muito obrigado. Obrigado, doutor Federico. Devolvo a palavra à conselheira Luciana para que faça a leitura da fundamentação e do voto. Obrigada, presidente. Vamos seguindo, então. Agradecemos os advogados e representantes da Sulgás e da FIERGS. Então, eu passo a fundamentação do voto. Iniciando pelo juízo de admissibilidade, pela análise do juízo de admissibilidade. O regimento interno da AGERGS, aprovado pela Resolução Normativa número 26 de 2016, estabelece no artigo 90, como pressupostos gerais de admissibilidade do pedido de reconsideração, a legitimidade, a tempestividade e o interesse processual
todos atendidos pelos requerentes FIERGS e CIERGS. O artigo 91 do Regimento Interno estabelece os pressupostos específicos do pedido de reconsideração. Ofensa a dispositivo constitucional ou legal, inciso 1, fato superveniente à decisão do Conselho Superior, inciso 2, e erro material da decisão, inciso 3. Inicialmente, entendo que o artigo 91.1 desse dispositivo regimental requer interpretação extensiva para considerar também a ofensa ao contrato de concessão. Atualizando o pressuposto da reconsideração para que contemple também a ofensa ao instrumento diretamente aplicável a uma concessão. Então, aqui fazendo um parêntese, lembro que o artigo 91.1, ele estabelece como pressuposto a ofensa à lei e à Constituição, e eu entendo, então, é importante fazer a interpretação extensiva. Prossigo aqui no voto. Pensar o contrário, aplicando o regimento interno neste ponto específico, admitindo o pedido de reconsideração somente diante da literalidade das hipóteses do artigo 91, poderá ensejar, por exemplo, o não conhecimento da reconsideração, mesmo diante de ofensa direta da decisão regulatória ao contrato de concessão, o que seria um contrassenso, constituindo um incentivo à judicialização e a acordos substitutivos à decisão regulatória em outras instâncias administrativas. Importante esclarecer que a disciplina do pedido de reconsideração, com redação idêntica à do regimento interno, deu-se nesta agência na Resolução Normativa número 6, de 17 de janeiro de 2012, que disciplinava o processo administrativo para a revisão e o reajuste das tarifas dos serviços públicos delegados, em momento institucional muito distinto, de regulação majoritariamente discricionária em relação ao transporte metropolitano, transporte hidroviário de passageiros e veículos, transporte rodoviário intermunicipal e estações rodoviárias. Nesse cenário pretérito, a AGERGS atuava nos serviços públicos delegados com contratos apenas do abastecimento de água e esgotamento sanitário, cuja regulação estava em sua fase inicial, e nas concessões rodoviárias. A energia elétrica seguia e ainda segue a legislação processual federal. Portanto, a regulação discricionária sem contratos era preponderante na agência, em 2012, o que explica a ausência de referência à ofensa a contratos de concessão como pressuposto específico do pedido de reconsideração. Em função dessa realidade, avanço em minha posição para reconhecer que é indispensável que o pedido de reconsideração de concessionárias, poderes concedentes e usuários possam ser conhecidos pelo Conselho Superior também no caso de eventual ofensa da decisão regulatória ao contrato de concessão. Do contrário, pode ocorrer a situação de ausência de ofensa à Constituição Federal e à lei, mas com ofensa direta a um dispositivo contratual, sem a possibilidade de revisão. Estaria o Conselho Superior, nessa hipótese, autorizado a não conhecer do pedido sob a alegação de que a decisão infringe o contrato de concessão? Penso que não há essa hipótese, pois é dever da agência promover o cumprimento dos instrumentos de delegação dos serviços, o que está em linha com os princípios gerais estabelecidos no artigo 5º da Lei Estadual número 16.266 de 24, que é a lei que reestruturou a AGERGS, e com os objetivos fundamentais da AGERGS estabelecidos no artigo 6º. Mas não são apenas os dispositivos principiológicos e finalísticos que amparam a interpretação extensiva. O artigo 7º, inciso 1, que se aplica integralmente ao caso concreto, dispõe o seguinte: o artigo 7º da Lei 16.266 de 24, que é a lei da AGERGS. Artigo 7º, abre aspas, a AGERGS, no âmbito dos serviços compreendidos em suas finalidades, terá as seguintes atribuições: decidir
decidir em matéria tarifária, definindo reajustes e revisões contratuais ordinárias e extraordinárias, observado o disposto nos contratos ou, no caso de regulação discricionária, o estabelecido nos contratos e suplementarmente nas resoluções regulatórias. Portanto, a AGERGS tem o dever de cumprir a legislação aplicável ao serviço regulado e o respectivo contrato de concessão, de modo que o não conhecimento de determinado pedido referente ao qual a parte alega haver ofensa ao contrato, com o fundamento de que não há subsunção ao artigo 91 do Regimento Interno, infringe não apenas os artigos 5º e 6º da Lei 16.266 de 24, mas diretamente o artigo 7º, 1 desse diploma legal. Assim, a eventual decisão da agência emitida de forma originária pelo Conselho Superior em ofensa ao contrato de concessão não pode ser irrecorrível. Mas, mesmo que se considere inviável a interpretação extensiva, o que se apresenta apenas como hipótese, a eventual ofensa da decisão regulatória ao contrato ficaria sujeita ao artigo 72 da Lei 15.612 de 2021, que é a Lei do Processo Administrativo Estadual, né, do Rio Grande do Sul, que trata do recurso administrativo do qual o pedido de reconsideração é espécie de sucedâneo nos casos em que a decisão do Conselho Superior é originária. Artigo 72. Das decisões administrativas, cabe recurso em face das razões de legalidade e mérito. E daí, o artigo tem 3 parágrafos, não vou lê-los, porque o que interessa mais aqui é o caput. De outra parte, não há previsão legal ou regimental que condicione o pedido de reconsideração à apresentação de argumentos inéditos, sendo compreensível que a parte que alega ofensa à lei ou ao contrato de concessão, já arguída, repise os argumentos, além de apresentar novas alegações e documentos, se couber. Sem razão a Sulgás nesse aspecto. Por isso, admito o pedido de reconsideração formulado pela FIERGS e CIERGS, também nas questões referentes à suposta ofensa ao contrato de concessão firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Sulgás. Convém notar que a interpretação regimental que ora se apresenta não autoriza o conhecimento do pedido relacionado unicamente ao mérito regulatório de determinada questão, sem infração à legislação ou ao contrato, fato superveniente ou erro material, todos demonstrados de forma específica pelo requerente. Admito, dessa forma, como pedidos passíveis de conhecimento com fundamento no artigo 91.1 do Regimento Interno. 1. Exclusão da contribuição sobre o lucro líquido do cálculo da margem contratual. 2. Violação da cláusula 14.2, referente às obras em andamento. 3. Compensação da parcela incontroversa dos créditos de PIS/COFINS. 4. Ajustes e seu regime de transição. Não conheço do pedido relacionado à remuneração de 20% sobre os ajustes, uma vez que não há qualquer referência dos requerentes a qualquer dispositivo constitucional, legal ou contratual violado, e tampouco fato superveniente ou erro material. De igual forma, não conheço do pedido relacionado a custos operacionais ineficientes, pois fundamentado em cláusula contratual genérica acerca do serviço adequado, sem prejuízo do exame dessas questões em processo próprio para a discussão da metodologia econômico-financeiro do serviço regulado. Quanto à manifestação da ABRACE, admito-a tão somente como petição em apoio à FIERG, sem conhecer dos pedidos, uma vez que são manifestamente intempestivos. Antes de analisar o mérito, só faço um parêntese, colegas, relacionado ao pedido de reconsideração
da Sulgás na revisão tarifária de 2024, que também foi discutido o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica e CSL, que também apontou como fundamento regimental a ofensa ao contrato de concessão. Então, não é nada novo considerar aqui na Agergs o contrato de concessão como elemento de admissibilidade de pedidos de reconsideração. No mérito, então, dos tributos. Esse tema tem sido objeto de pedidos de reconsideração desde 2024, ora pela concessionária, ora pela Fiergs e Ciergs. Portanto, não constitui tema pacificado, embora já tenha havido decisão da agência. Aliás, destaca-se aqui, por exemplo, a retroatividade pertinente ao período de 1º de fevereiro de 2024 a 23 de abril de 2024, em relação ao qual a Agergs já havia definitivamente decidido, contrariamente ao seu cômputo na revisão tarifária de 2024, no processo 191.3900.24.7. O exame dessa retroatividade retornou ao debate neste processo. Então, tínhamos a revisão de 2024 definitivamente decidido e retornou em 2025, sendo objeto de análise da Procuradoria Setorial na informação 144 de 2025, que entendeu inexistir fundamento jurídico para a exclusão do período. Além desse exemplo, a Diretoria de Regulação Econômica referiu outros temas que já foram retomados pela concessionária, em que pese a existência de decisão anterior da Agergs em sentido contrário, como ocorreu com as glosas de algumas rubricas do custo operacional. Por isso, entendo que ainda cabe o reexame do cômputo da contribuição sobre o lucro líquido no custo de capital. Não admitir o pedido da Fiergs e do Ciergs implicaria adotar 2 pesos e 2 medidas para a concessionária. Revisar a verba de retroatividade para o período de 1º de fevereiro de 2024 a 23 de abril de 2024, já indeferida pela agência em 2024 e readmitida na RTO de 2025. Indeferir o exame do pleito novamente trazido pelas requerentes. Tal conduta implicaria ofensa à isonomia processual entre os legitimados a atuar nas revisões tarifárias da distribuidora de gás. Isso não significa que será possível discutir todos os aspectos da revisão ordinária a cada ano, mas sim que, neste momento, a discussão ainda é cabível e necessária, sobretudo porque ainda não foi deliberada a metodologia das revisões ordinárias do gás canalizado. Dito isso, vale lembrar que em 2024 votei contrariamente à incidência do imposto de renda, pessoa jurídica, e da contribuição sobre o lucro líquido no custo de capital, acompanhando o voto do então relator. Posteriormente, reformei parcialmente minha posição quanto ao imposto de renda, pessoa jurídica, por ocasião da reconsideração pleiteada pela Sulgás, uma vez que a incidência desse imposto está prevista expressamente no contrato de concessão. E aqui nesta parte seguinte do voto, eu reproduzo a fórmula da margem bruta, e que o imposto de renda, só para relembrar, não vou ler a fórmula inteira, né? Mas o imposto de renda compõe o custo de capital e ele é definido como imposto de renda e outros impostos associados a resultados. Como se vê, o imposto de renda pessoa jurídica está expressamente previsto no contrato e, por isso, não pode ser excluído. O mesmo não ocorre em relação à contribuição sobre o lucro líquido. Entendo que é incabível juridicamente a interpretação extensiva da expressão, abre aspas, outros impostos associados a resultados,
para abranger a contribuição sobre o lucro líquido em face de sua incidência sobre os resultados. Nessa matéria, entendo que descabe a interpretação fundada no fato gerador do imposto, que é espécie tributária inconfundível com a contribuição sobre o lucro líquido. Para essa compreensão, é preciso salientar que foi o Estado do Rio Grande do Sul que elaborou o contrato de concessão, contando certamente com profissionais altamente especializados em matéria tributária, como a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria da Fazenda. Permite uma questão de ordem só? Sim. Eu vou precisar me ausentar da sessão, eu tenho uma audiência que eu preciso entrar impreterivelmente às 15 horas. Eu vou continuar online no meu computador, só que da minha sala, porque eu consigo acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui eu não poderia fazer isso. Então peço escusas aqui, eu vou me ausentar, mas estou presente na reunião ainda. Tá, muito obrigada. E vou passar a condução, já que eu estarei numa audiência, vou passar a condução, passaria para o conselheiro Lucas, que é o substituto da presidência, mas como ele está ausente, pela antiguidade, seguindo a mesma isonomia, com os demais procedimentos, passo para o conselheiro Porce, pode ser o prosseguimento da sessão? Sim, claro. Tudo. Ok. Então, Tudo bem, presidente. novamente, desculpas pela ausência, mas estarei na minha sala aqui ao lado. Obrigado. Obrigada, presidente. Nessa linha, constata-se que o próprio contrato de concessão faz a previsão... O senhor quer que eu aguarde um pouquinho para continuar a leitura? Então, nessa linha, constata-se que o próprio contrato de concessão faz a previsão adequada da incidência de tributos ao dispor do custo operacional das tributárias, que são estabelecidas na cláusula 6.1.5 do anexo 1, como, abre aspas, grupos. Então, esta é a definição das despesas tributárias para fins do contrato. Grupos de elementos de custos que registra o valor dos impostos, taxas e contribuições de responsabilidade da companhia. Portanto, não é possível admitir que houve erro jurídico nesse ponto, que teria tomado a espécie pelo gênero, sem a distinção de que imposto não se confunde com contribuição. Quando o Estado do Rio Grande do Sul quis incluir as contribuições, houve referência expressa a tributo. Quanto ao imposto de renda, a Agergs está fazendo justamente o contrário do que dispõe o artigo 41 da Lei 15.641 de 21. O cálculo da margem inclui o imposto de renda pessoa jurídica, que é vedado pela lei, exatamente porque o contrato de concessão assim o estabelece, e em cumprimento ao artigo 58 desse diploma legal, então é a lei do gás, né, para os que não se lembram, que resguarda, artigo 58 desse diploma legal, que resguarda o ato jurídico perfeito. Por isso, na mesma linha de observar exatamente o que dispõe o contrato de concessão, entendo que não é aceitável juridicamente contemplar espécie tributária distinta do imposto de renda pessoa jurídica não prevista no contrato, por via de seu efeito econômico e da interpretação legal extensiva. Penso que a infração ao contrato de concessão é direta em relação à margem de distribuição, com imputação da contribuição no custo de capital. Como sabido, a CSL é uma das contribuições sociais estabelecidas no artigo 195 da Constituição Federal, incidente sobre o lucro de competência exclusiva da União para o financiamento da Seguridade Social. Foi instituída pela Lei nº 7.689, de 88, com alíquota geral de 9% e alíquotas diferenciadas para certos setores específicos, que não abrangem a atividade da concessionária. Portanto, considerar que a CSL está inserida nos impostos incidentes sobre o resultado, em contrato elaborado pelo Estado do Rio Grande do Sul, que tem o pleno domínio do conhecimento tributário, significa, na prática, ampliar a remuneração da concessionária, sem base contratual, modificando o que fora estabelecido entre as partes. Sob a ótica econômica, a Diretoria de Regulação Econômica assim se manifestou na informação DRE número 84 de 2025. Abre aspas.
Ou seja, ao incorporar os tributos associados a resultados no cálculo da margem bruta, ao mesmo tempo que estes dependem dela e do volume de gás a ser distribuído, é introduzida endogeneidade no sistema. No entanto, tal movimento é dinâmico, visto que um aumento na margem bruta leva a uma elevação dos tributos associados aos resultados. Consequentemente, amplia-se a parcela de custo de capital, dado que a parcela referente ao imposto de renda compõe o cálculo desse componente, intensificando as elevações da margem bruta. Assim, o comportamento da margem bruta tende a se assemelhar a uma espiral crescente em casos de incrementos no imposto de renda ou na própria margem. Considerando a tendência de crescimento da margem bruta, seja devido à elevação dos custos gerais, seja dos investimentos, incorporar 100% do valor estimado para o imposto de renda da pessoa jurídica e CSLL no cálculo acaba por inflar o valor estimado para a margem bruta. Dessa forma, diante desse modelo contratual, que inclui o imposto de renda por previsão expressa, de forma distinta ao que ocorre em contratos de concessão, que não imputam, em regra, os tributos no custo de capital destinado a remunerar o investimento, considerar a contribuição sobre o lucro líquido na margem de distribuição, por força de interpretação extensiva, é medida equivocada, quer do ponto jurídico, quer do ponto de vista econômico-financeiro, assegurando rentabilidade para a concessionária sem a previsão no contrato de concessão. Logo, é incabível falar que sua exclusão constituiria alteração contratual ou ofensa ao equilíbrio econômico do contrato, pois não há previsão dessa rubrica. Entendo que não é adequada a conclusão da Procuradoria Setorial de que a exclusão da contribuição sobre o lucro líquido não poderia ocorrer com base em, abre aspas, critério meramente nominativo, fecha aspas. O pedido ora analisado não se refere a categorias jurídicas idênticas com nomes distintos, mas sim a tributos de espécies, alíquotas e finalidades totalmente diferentes. Incluir a contribuição na margem contratual implica descumprimento do contrato de concessão e do princípio da legalidade, quanto ao dever da agência de observância às cláusulas contratuais. Por isso, assiste razão à Fiergs e ao Ciergs nesse aspecto, razão pela qual voto para excluir a margem da margem a contribuição social sobre o lucro líquido da RTO de 2025, em face da ausência de previsão expressa no contrato de concessão. Quanto ao custo operacional, verifica-se que a fórmula constante no anexo 1 do contrato de concessão prevê as despesas tributárias, sobre o qual deve incidir a taxa de remuneração de serviços de 20%. Portanto, indefiro o pedido dos requerentes em relação a esse ponto, em face também da expressa previsão contratual. Contudo, como a revisão tarifária ordinária de 2026 já foi instaurada, entendo que a medida mais adequada é imputar no cálculo da margem de 2026 o valor referente à exclusão dessa rubrica, acrescido de atualização monetária e juros legais, conforme bem apontado no memorando da Diretoria de Regulação Econômica, número 89 de 2026. Vamos passar ao aspecto, então, relacionado à remuneração das obras em andamento. Os requerentes alegam que as informações DRE número 117 de 2025 e número 118 de 2025, que analisaram as contribuições recebidas em consulta pública e consolidaram o entendimento da diretoria para a RTO 2025, respectivamente, admitem que estão a descumprir, então, abre aspas aqui, é uma afirmação dos requerentes quanto à Diretoria de Regulação Econômica, abre aspas. Admitem que estão a descumprir expressamente o contrato de concessão no tocante à remuneração das obras em andamento, fecha aspas. Essa afirmação não é verdadeira. A DRE considerou expressamente a cláusula 14.2 do contrato
abre aspas, que há espaço para o debate sobre a taxa de retorno a ser aplicada no cálculo dos investimentos relacionados às obras em andamento, fecha aspas. Espaço para o debate significa reconhecimento do descumprimento do contrato de concessão, pois houve a referência expressa à cláusula do contrato. Possibilidade de aprimorar metodologia não significa descumprir o contrato. Portanto, indefiro o pedido da Fiergs e do Ciergs, pois a remuneração das obras tem base na cláusula 14.2 do contrato de concessão, sem prejuízo de eventual futura análise quanto à interpretação dessa cláusula em processo próprio de exame da metodologia, com ampla participação dos interessados. Vamos ao tópico dos créditos de PIS/COFINS. Os requerentes postulam a imputação dos créditos incontroversos de PIS/COFINS na margem, de igual forma ao que ocorre com a retroatividade considerada pela agência em decorrência do atraso na decisão da revisão tarifária anual, que tem data base no último dia útil de abril. Então, esta retroatividade é a que eu já me referi, que foi definitivamente julgada em um momento, e houve o reconhecimento do equívoco, né, dessa decisão e reconsideramos esse ponto. Refere que a concessionária referem os requerentes, reconhece o valor de 144 milhões a título de passivo setorial, sustentando que a não compensação do crédito atribui ônus aos usuários em desacordo com o artigo 44 da Lei Estadual nº 16.266, de 24. Postula o reconhecimento tarifário desse crédito com fundamento no artigo 7º, inciso 9 e 16 do referido diploma legal. Os requerentes juntaram ao pedido de reconsideração o anexo 6, que é a petição apresentada no processo 784-3900234, em que sustenta a restituição imediata de valores incontroversos aos usuários, a desnecessidade de aguardar o trânsito em ação declaratória por ABGAS, já decidida no TRF da primeira região, em 28 de janeiro de 2019, e o crédito de 38.994.000.000 já aproveitado pela Sulgás, referente ao período de março de 2017 a março de 2021. Por sua vez, a Sulgás afirma que a compensação desses créditos não integra o objeto da RTO 2025 e que o assunto está sendo discutido no processo 784-3900-234. Essa afirmação não procede. A compensação, ou seja, a afirmação de que não integra o objeto, né? A compensação dos créditos de PIS e COFINS foi discutida expressamente pela Gergs, optando a Diretoria de Regulação Econômica, ao analisar as contribuições em consulta pública, pelo tratamento no processo referido, conforme consta na informação DRE número 117 de 2025, acolhido pelo relator. Ou seja, a matéria não surge agora, em sede de reconsideração. A Procuradoria Setorial, revendo sua posição, tratou do assunto de forma aprofundada e adequada na informação número 73 de 2026, com a distinção entre parcelas incontroversas e aquelas que estão sendo discutidas judicialmente, concluindo pela restituição imediata do valor de R$ 38.994.000. Como se vê nos seguintes trechos da informação número 73 de 2026. Abre aspas, então, para este trecho da informação da Procuradoria Setorial. A proposta da Fiergs de realizar encontro de contas imediato, compensando 144 milhões diretamente na tarifa da RTO 2025, esbarra
em obstáculo econômico-jurídico que não pode ser ignorado quanto à parcela ainda não efetivamente realizada. O crédito tributário somente produz efeitos financeiros concretos para a concessionária quando efetivamente habilitado e utilizado, seja por compensação com tributos vincendos, seja por restituição. A primeira diz respeito aos créditos cujo aproveitamento pela Sulgás é fato pretérito consumado. Conforme a nota explicativa número 11 das demonstrações financeiras da concessionária, a parcela de R$ 38.994.000 relativa ao período de março de 2017 a março de 2021 foi integralmente aproveitada ao longo do exercício de 2022. Para esse montante, a disponibilidade econômica não é uma expectativa, ela já se realizou. O obstáculo que justifica a postergação da devolução dos demais créditos, a ausência de recuperação efetiva, simplesmente não existe aqui. A manutenção desses valores na esfera patrimonial da concessionária, sem reversão tarifária, configura postergação indevida do regime contratual, onerando o usuário em benefício de quem já recebeu. A segunda situação compreende os créditos sob júdice ou ainda não habilitados e utilizados pela Sulgás. A não inclusão, até o momento, dos valores de PIS e COFINS na RTO de 2025 encontra justificativa apenas em relação a essa segunda parcela, na medida em que a apuração do montante total efetivamente já recuperado ainda não se encontra concluída. Em conclusão sobre esse ponto, A. Os créditos de PIS e COFINS têm natureza tarifária e devem ser revertidos aos usuários. B. A inclusão integral na tarifa da revisão da RTO 2025 não pôde ser realizada por ausência de apuração conclusiva da totalidade dos créditos efetivamente realizados. C. A parcela de R$ 38.994.000, já integralmente aproveitada pela Sulgás em 2022, constitui montante incontroverso, cuja devolução deve ser determinada de forma imediata no ciclo tarifário. D. Quanto aos créditos remanescentes, sua reversão deve ser equacionada em ciclos subsequentes, condicionada à comprovação documental da efetiva recuperação econômica pela Sulgás, devendo o processo 784-3900-234 prosseguir com prioridade para definir o mecanismo aplicável a esses valores futuros. Fecha aspas em relação ao parecer da Procuradoria. Prossigo, então. Portanto, com fundamento no equilíbrio econômico financeiro do contrato, previsto na Lei 15.648 de 2021, e no contrato de concessão, bem como no princípio que veda o enriquecimento injustificado, defiro parcialmente o pedido de compensação formulado pela FIERGS e CIERGS, estando suficientemente motivada a compensação dos créditos já utilizados pela Sulgás no valor de R$ 38.994.000. Essa compensação, pelas mesmas razões deste voto para o pedido referente à contribuição sobre o lucro líquido, deverá ser implementada na revisão tarifária ordinária de 2026, com atualização monetária desde o exercício de 2022, pelo mesmo índice do contrato de concessão, acrescido de juros legais. Do regime de transição da parcela de ajustes. A FIERGS e o CIERGS alegam que a adoção de 92% para os ajustes no âmbito do regime de transição onera indevidamente o usuário, não se tratando de prática histórica a utilização do denominador de 80% para os ajustes. Com isso, a AGERGS teria escolhido, abre aspas, o caminho mais oneroso para usuários, fecha aspas. Então, essa é a afirmação da FIERGS. Refere que, dessa forma, foi violado o artigo 44 da Lei número 16.266, de 24, que estabelece o seguinte. Artigo 44.
A Agergs deverá observar em suas atividades a devida adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela necessária ao atendimento do interesse público. Se realmente entendo que a Agergs incorreu em equívoco nos anos de 2022 e 2023 ao utilizar o denominador de 80% do valor para os ajustes, em vez de 100% do volume de gás distribuído, que é a medida lógica e finalística em face da estimativa de distribuição de gás considerada no ano anterior. A parcela de ajustes existe exatamente para captar a diferença entre o volume estimado em um ano e o volume efetivamente distribuído, ajuste esse que é realizado no ano subsequente ao ano da estimativa. Eis o que estabelece o anexo 1 do contrato de concessão. As diferenças, 8.4, as diferenças entre aumento de custos estimados e os aumentos reais serão compensados para mais ou para menos na planilha. Portanto, considerar o percentual de 80% como denominador dos ajustes, em vez de 100%, amplia em 25% o valor unitário da margem. Logo, houve equívoco da Agergs, compreensível, diante de um novo e complexo serviço público que passou a ser regulado pela agência apenas a partir de junho de 2021. Ao contrário do que ocorreu com agências estaduais, que há muito tempo regulam a distribuição de gás canalizado prestado por companhias privadas ou estaduais. Assim, a adoção de 80% do volume distribuído para os ajustes não decorre de um entendimento duradouro da Agergs, motivado, por exemplo, em decisões judiciais ou administrativas consolidadas, que, nessa hipótese, aconselhariam o regime de transição. Neste caso concreto, o equívoco da agência decorreu da necessidade de compreensão do contrato de legislação aplicável, além do funcionamento técnico do setor, em plena tramitação das revisões de 2022 e de 2023. Aliada à insuficiência de servidores da agência que estavam alocados para a regulação de outros serviços públicos, em situação que permanece até os dias atuais. Além disso, o artigo 23 da LINDB, que é o Decreto-Lei 4657 de 42, que foi atualizado em 2018, não tem aplicação neste caso, porque não estão satisfeitos seus pressupostos legais. Conteúdo indeterminado da norma em imposição de novo dever ou condicionamento. Daí eu refiro aqui o artigo 23, vou me eximir aqui da leitura e prossigo. Dessa forma, entendo que o contrato de concessão resolve essa questão na cláusula 20ª, que dispõe, em relação à tolerância. Qualquer tolerância que uma das partes tiver para o exercício de seus direitos ou no cumprimento das obrigações da outra parte, não significará alteração contratual, novação ou transação, não se constituindo para a parte inadimplente qualquer título. Portanto, no caso ora examinado, a realização dos ajustes com o volume de 100% efetivamente distribuído não decorreu de alteração metodológica consciente, mas sim da correção do equívoco da Agergs na interpretação e aplicação do contrato de concessão, motivada pelo cenário acima, equívoco que não deve ser prolongado para a sua correção. Em razão disso, o regime de transição significou a protelação de um equívoco interpretativo por mais 2 anos, não havendo no processo qualquer indício de que o ajuste fosse adotado com volume de 80% anteriormente a 2022, o que resultou em ofensa ao contrato de concessão, ao artigo 44 da Lei 16.266 de 2024. Por isso, defiro o pedido para reconhecer o ajuste com base no volume de 100% do gás distribuído em 2024, com a diferença a ser implementada na revisão tarifária de 2026, acrescida de atualização monetária e juros legais.
Já me encaminhando para o final, então, eu falo agora sobre o pedido de efeito suspensivo da Resolução Decisória 872 de 2026. A Fiergs e o Ciergs postulam o efeito suspensivo da Resolução Decisória número 872 de 2026 em caráter cautelar em face do risco de dano irreparável aos usuários e da inexistência de dano reverso à Sulgás. Indefiro o pedido. Entendo que não está presente o requisito de dano irreparável com a decisão da Gergs. Tampouco a verossimilhança do direito ocorre em relação a todos os pedidos, ocorrendo, obviamente, em relação aos que eu já me manifestei. Mas falta, entendo eu, um requisito muito importante, que é o dano irreparável. Além disso, como já referido ao longo deste voto, os pedidos deferidos deverão ser implantados no âmbito da revisão ordinária 2026, já em tramitação, com as discussões todas que se fizerem indispensáveis neste outro processo já instaurado. Do voto. Diante do exposto, conheço dos pedidos de reconsideração formulados pela Fiergs e Ciergs, à exceção do pedido relacionado à taxa de 20% sobre os ajustes e ao custo operacional ineficiente, uma vez que não preenchem os requisitos do artigo 91 do Regimento Interno. Quanto à petição da Abrace, recebo-a apenas como manifestação de apoio a Fiergs e Ciergs, não conhecendo dos pedidos por manifestamente intempestivos. No mérito, voto pelo deferimento parcial do pedido de reconsideração da Fiergs e Ciergs com a reforma parcial da Resolução Decisória número 872 de 2026 para a linha A, excluir a contribuição sobre o lucro líquido da margem de distribuição da Sulgás. B, considerar a parcela incontroversa de PIS e COFINS no valor de R$ 38.994.000, atualizado pelo IGPDI, desde 2022, conforme aproveitamento comprovado pela concessionária ao longo desse exercício, acrescido do exercício de 2022, desse exercício, acrescido de juros legais. Considerar 100% do volume efetivamente distribuído para o cálculo de ajustes. E D, diferir a implementação das parcelas acima para a revisão tarifária de 2026, já em tramitação, com atualização monetária pelo IGPDI e juros legais, a contar da publicação desta decisão para as alíneas A e C. Indefiro, por fim, o pedido cautelar de suspensão da resolução decisória número 872 de 2026, em razão da não comprovação do perigo de dano de difícil reparação. É o voto, colegas. Devolvo a palavra, passo a palavra para o conselheiro Alexandre Posse para conduzir os trabalhos, conselheiro. Obrigado, conselheira Luciana. Vamos, então, passar aqui, seguindo o nosso regimento, a fase de discussões. Então, Perdão, pois não, conselheiro Juliano. Só para informar que, considerando que nós erramos desde 2022, mesmo hoje eu estar fazendo só um ano aqui, eu não vou discutir a matéria. Obrigado. Ok, obrigado já pelo seu posicionamento. Eu tenho algumas observações a fazer antes da gente concluir e passar para a fase de deliberação e voto. E como eu estou aqui na coordenação, só para não de forma autoritária aqui já fazer uso, pergunto ao conselheiro Alger, gostaria de fazer uso da palavra? Perdão, não estou ouvindo. Microfone, por favor. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos presentes, os que estão participando aqui na nossa reunião, na sessão do Conselho e também online. Conselheiro Posse, eu vou me permitir, logo após a sua manifestação, falar, se bem que rapidamente. Mas antes eu quero manifestar a estranheza de que o conselheiro
Ricardo, Juliane, a sua expressão de que não vai participar, eu Não vou discutir. Discutir, eu vou participar, mas não vou discutir. Excelência, é quase imprescindível a discussão pela experiência. Que número é a sua OAB? 30.517. Então, com toda essa experiência, é importantíssimo que nós ouvíssemos Vossa Excelência. Eu já estou na outra fase da inscrição número 7.000, aquela já, se não está, já é quase senil, né? E obtendo todas as láureas da OAB pela extensão do tempo. Quase. E aí, então, conselheiro Porce, dito isto, eu vou aguardar, Vossa Excelência. Eu tenho uma rápida consideração a fazer em relação a esse processo. Depois farei as homenagens também devidas à eminente conselheira Luciana. Ok, obrigado, conselheiro Algirem. Bom, eu não pretendo me estender muito, mas gostaria de colocar algumas observações, né, que, na verdade, já de forma antecipada, peço vênia para a conselheira Luciana, né, já antecipando que votarei não acompanhando o voto da conselheira, né, porque no entendimento não foram preenchidos os requisitos necessários conforme o artigo 91 do nosso regimento interno. Então, gostaria de colocar essas observações apenas para que fique registrada aqui em ata, sem a intenção de que a gente faça propriamente uma discussão de mérito aqui, né? Mas, dentre, né, todos os pontos que foram apresentados na reconsideração, a questão dos tributos, tem imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido. Vou falar um pouco mais à frente com relação à questão ali dos créditos de PIS e COFINS, mas também em relação à conta de ajuste e ao regime de transição, que são elementos aí centrais, né, desse pedido de reconsideração. Nós já tivemos, né, uma discussão, né, ampla, aprofundada sobre essas matérias na ocasião da revisão de 2024, na análise de reconsideração, e, a meu ver, tanto os argumentos apresentados, como também, né, alguns elementos que constam aí do voto da conselheira Luciana, né, estão repisando, né, o que já foi discutido, né, no âmbito desse colegiado, e a gente já deliberou sobre esses pontos, né? Então, a meu ver, não há elemento novo para que a gente abra novamente uma análise de cognição com respeito a essas matérias. E, em particular, com respeito à questão dos créditos de PIS e COFINS, né? Como já bem mencionado de conhecimento de todos, há um processo específico que trata dessa matéria. No voto do conselheiro Lucas, né, foi endereçado que essa matéria deve ser apreciada no âmbito daquele processo, e é importante a gente ter em mente que se trataria nessa questão de uma revisão extraordinária e não propriamente uma revisão ordinária. Eu tomei o cuidado de dar uma olhada neste processo, né, e ver que situação que ele está dentro da casa. Me parece que há um progresso significativo, não procedendo o que foi dito de que o processo estaria parado, inclusive com já a minuta de uma regulamentação, né, a ser aplicada para o devido ressarcimento, né? Então, salvo melhor juízo, se não houver ainda alguma questão por parte da área técnica de instrumento de processo, eu acredito que ele já estaria até maduro o suficiente para uma distribuição, né? E sendo uma matéria de revisão extraordinária, eu entendo que devemos tratar na íntegra no âmbito deste processo, e, inclusive, acrescento uma certa preocupação se a gente viesse a deliberar, em alguma medida, sobre essa matéria em particular, nesse momento, né, acredito que estaríamos invadindo uma competência de uma futura relatoria sem previsão regimental para isso, né? Então, posto essas observações, né,
Eu concluo aqui a minha manifestação, daí deixo a palavra aberta para os demais conselheiros e conselheiro Algir, que já havia sinalizado que gostaria de fazer algumas observações. Poucas, eminente presidente Orsi, poucas considerações mais acrescentar uma coisa que Vossa Excelência disse. Eu, em relação ao trabalho feito pela eminente conselheira Luciana, eu tenho que fazer todos os elogios pela pesquisa, pela busca, pela atuação, pela dedicação, pelo estudo que Vossa Excelência fez. Aliás, não é novidade, porque Vossa Excelência é pós-graduado em regulação. Temos que respeitar esse título. Se alguém pode dizer aqui que é pós-graduado em regulação, Vossa Excelência, eu posso ser até pós-graduado em outras coisas da vida, talvez até na política, mas não como Vossa Excelência. E a propósito disso, conselheira, não é o momento, não é o foro adequado, mas eu tenho que aproveitar a oportunidade. Não sei se amanhã eu terei essa oportunidade, nós nunca sabemos. Então, quando surge, aproveito. Ainda mais se for para o bem, não é? Recentemente, nós tivemos uma reunião administrativa e eu me dirigi a Vossa Excelência, discordando de posições da Vossa Excelência, e Vossa Excelência entendeu, naquele momento, de que eu tinha sido até, não só inadequado, os termos inadequados que eu teria utilizado, ofensivos, ou, enfim, ríspidos, grosseiros, que não é o meu feitio. Não é, nunca foi, e logicamente não será, não é? Mas eu, então, quero aproveitar agora e de público dizer a Vossa Excelência que não foi essa a minha intenção. Discordo, e quantas vezes discordei, concordei também com Vossa Excelência, sempre foi da forma mais livre, aberta, sincera, franca, não é? Correta até. Então, eu quero dizer, se Vossa Excelência entendeu daquela forma, aquela minha manifestação, eu quero lhe pedir desculpas. Eu não tenho nenhuma intenção de fazer. Então, mas eu lhe procurei. E aí, eu quero dizer que Vossa Excelência errou depois. Porque eu lhe procurei para pessoalmente falar, e a senhora disse, eu não quero conversar hoje. É seu direito. Eu esperei a primeira oportunidade que tem essa aqui. Tá bem? Tá. Dito isto, eu quero, com as homenagens feitas todas essas, repetidas agora, as nossas equipes técnicas, ao trabalho grande feito pela Fiergs, pela Sulgás, nós temos este impasse definitivo, total, que é, vamos analisar ou não vamos analisar? Podemos ou não podemos? Vossa Excelência fez um trabalho muito bonito, mas Vossa Excelência faz uma colocação também que eu considero correta quando diz as folhas 5 do seu voto. Inicialmente, entendo que o artigo 91, inciso 1º, desse dispositivo regimental requer interpretação extensiva, que não está claro ali colocado. Vossa Excelência estende a interpretação. Se Vossa Excelência estende a interpretação neste processo, nós estamos dizendo que também podemos estender a interpretação em todo o conjunto de trabalhos que nós temos, inclusive naquele de saneamento, que foi o motivo da minha discordância com Vossa Excelência. E aqui eu não posso prosseguir, eu tenho que parar aqui. Por quê? Porque eu estou entendendo que não preenche os requisitos nesse artigo e nesses incisos. Dito isso, eu não vou completar com os argumentos muito bem colocados pelo eminente conselheiro Orsi, e vou parar por aqui dizendo, então, que peço, venha a Vossa Excelência, discordar da sua posição. Não, só para referir aqui, posso, conselheiro Por Orsi? favor, Não, só para referir, conselheiro, que não só nós podemos, em meu entendimento, né, e já manifestei aqui, não só nós podemos conhecer quando há uma alegação de ofensa ao contrato de concessão, como já o fizemos com a própria Sulgás em relação ao imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro líquido. E justamente a alegação da Sulgás, que ela estava certa em relação, ao meu ver, pelo menos ao imposto de renda, é que ele está expressamente previsto no contrato. Por que no contrato? Porque a lei
esse contrato ele traz um regime diferente da lei. A lei afasta completamente o imposto de renda. E justamente porque está previsto no contrato, é que nós, do Conselho, reconsideramos a nossa posição inicial, né? Então, eu entendo, tanto é que estou avançando no entendimento que eu tinha, e isto não é para Sulgás ou para Fiergues, é o meu entendimento que passará a ser daqui para diante, porque se a GERGS não aceitar uma reconsideração, né, analisar a matéria, não acolher, mas analisar a matéria, quando exista a afirmação de ofensa ao contrato de concessão, acho que é temerário, né, porque pode haver um equívoco, né? Todos somos sujeitos a equívoco e recurso existe para isso mesmo, né? Recurso e reconsideração. Mas eu fico por aqui também, né? Eu acho que o voto já foi longo, eu fico pensando, né? Já me cansei de ler aqui 20 páginas, imagino, e aqui só para descontrair, o ministro Fux, que leu 12 horas. Eu não sei como é possível. Não sei como é possível. Mas 12 horas. Pelo menos 12 vezes o Pode ser. Estatuto do Idoso para me deslocar para... Isso. Pode só... Então, é isso aí. Obrigada. Ok, obrigado, conselheira. Conselheiro Juliane, gostaria de falar algo? Sim, só para continuar não discutindo, presidente. Em homenagem ao conselheiro Lorenzon, que traz sempre a sua experiência, né, que nós temos aquilo, que é aquela frase que diz, caminante el camino se lo hace al caminar, até que decidimos não caminhar. Então, a idade nos permite determinadas situações não caminhar. Tu olha determinada situação, tu constrói determinada situação, tu estrutura uma determinada situação, bota as pantufas e vai dormir. Talvez essa seja a melhor solução, a mais sábia. Então, homenageando a mim mesmo, conselheiro Lorenzon, no meu ano de AGERGS, hoje eu faço um ano de AGERGS, e para surpresa do universo, eu não vou aqui. Isso é marcante. Então, no momento que eu cumprimento meus colegas advogados, né? Que pena. Não, mas é ótimo isso, para ver como é possível não discutir com o silêncio retumbante. É possível e é bom que assim seja. Cumprimentar meus colegas, a Luiz, quantos anos fazia que não nos vimos, né? E dizer que estas sessões, conselheiros, são aquelas que nos permitem crescer com este amadurecimento. Então, só para lhe responder, eu, da minha ordem 30 mil, senhor, da sua ordem 7 mil, conhecemos gente com ordem 51, 5, lá de Santa Maria. Sabemos que esse trabalho do advogado ele é muito relevante por conta disso, porque às vezes eles sabem que quando eu digo, né, não sei onde estou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Estou dizendo isso para Fiergues. Grande José Régio. Não sei onde estou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Então, para não discutir em sua homenagem, conselheiro Lorenzon, devolvo a palavra ao conselheiro Porce. Obrigado. Então, acredito que todos já concluímos, né? Podemos então passar para a votação, né? Então, conforme disposto no nosso regimento, na qualidade aqui de conselheiro presidente da sessão, meu voto é no sentido, como já antecipado, pelo não conhecimento do pedido de reconsideração da Fiergues, por entender que não foram atendidos os pressupostos específicos do artigo 91 do nosso regimento interno. Esse é o meu voto. Conselheiro Alger, como vota? Sim. As manifestações que eu fiz, eu votei acompanhando, inclusive, essa posição inicialmente colocada por Vossa Excelência. Ok. Conselheiro Juliane? Com Vossa Excelência, conselheiro Porce, integralmente.
Conselheiro Marcelo Spilk, que está nesse momento online conosco. Conselheiro Porce, eu também voto de acordo com Vossa Excelência. Ok. Bom, então, encerrada a votação, temos como decisão, por maioria, não conhecer o pedido de reconsideração encaminhado pela Fiergues e Ciergues, por não preenchimento dos requisitos específicos, conforme o artigo 91 do Regimento Interno. Depois a assessoria, acho que verifica ali como colocar adequadamente na nossa resolução decisória. Vamos, então, dar prosseguimento à nossa pauta. Presidente, suspenda por 5 minutos que nós possamos nos despedir dos nossos... Porque a pauta ela é administrativa, eu acho, né? Ok, todos de acordo? Isso, todos ótimos de acordo. 10 minutos, excelente, presidente. Que boa proposta. 10 minutos, tudo bem. Fica suspensa a sessão, então, por 10 minutos. Retornamos em breve. Ok, todos presentes. Então, podemos retomar a sessão após essa breve suspensão. E passamos, então, ao próximo item da nossa pauta, item 3, comunicações. São 2 itens que eu vou fazer a leitura, que são comunicações da diretoria-geral, e após a leitura, caso o diretor Carlos queira fazer algum comentário, a palavra estará à disposição. 3.1, a diretoria-geral dá conhecimento do memorando PSE 34/2026, relativo à nova organização da Procuradoria Setorial na Gergues, processo número 001158390026-2. 3.2. A diretoria-geral informa que acolheu a análise promovida pela Diretoria de Regulação Econômica por meio da informação DRE, número 34/2026, a qual concluiu que as tabelas tarifárias encaminhadas pela Sulgás estão de acordo com as resoluções decisórias número 870/2026 e 872 do mesmo ano, referentes ao primeiro repasse ordinário semestral da conta gráfica, processo número 002033340025.6. São essas as comunicações. Diretor Carlos, algum comentário? Sim, presidente. O item 3.2 é autoexplicativo, só fazer uma complementação aí no item 3.1. Então, a partir de 6 de abril, a Procuradoria Setorial da Gergues passou a contar com 2 núcleos setoriais, Núcleo 1 e Núcleo 2. O Núcleo 1 ficou, então, como titular o Dr. Gustavo Petri, que ele vai tratar dos assuntos de gás e energia, transporte, mobilidade e matérias administrativas urgentes. E o Núcleo 2, o titular é o Dr. Victor Herzer, que vai tratar saneamento e irrigação e matérias administrativas não urgentes, licitações, contratos, matéria de pessoal e questões administrativas diversas. Eram essas a complementação. Acho que é importante todos os temas alinhados com todos. Ok, obrigado, diretor Carlos. Os conselheiros teriam alguma comunicação a fazer? Podemos passar para o próximo item. Vamos para o próximo item, então. 4, convites. 4.1, a Comissão de Finanças, Planejamento e Controle de Passo Fundo convida para participar de audiência pública a ser realizada no dia 6 de maio deste ano, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, com a pauta: serviços prestados pela Corsan à EGE, município de Passo Fundo. 4.2, convite para participar de audiência pública destinada a debater a prestação dos serviços da Corsan em Taquari, a ocorrer em 7 de maio de 2026, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Esses são os convites. Há algum outro convite, eventual de algum conselheiro ou conselheira? Só um comentário, sim, conselheiro Porce. Para ambos os convites, para essas audiências públicas, então solicito que o diretor-geral verifique com a DSI, a própria diretoria-geral, quem pode participar, né? A gente tem tido a prática de participar de todas as audiências possíveis, né? E essas aqui, como tem uma certa antecedência, a gente pode se organizar para participar. Presidente. Sim, por favor. Não é convite, tá?
é uma desordenação na pauta, é do item anterior, que eu acho importante trazer para o Conselho. E para os que estão aqui, a Assembleia Legislativa, ontem à tarde, ela acabou aprovando a constituição da Comissão Especial de Saneamento, a requerimento da deputada Estela Farias. Então, seria importante que a Casa já constituísse, a partir, na minha opinião, mas aí a gestão define, a partir da direção institucional, que seria da sua competência, o acompanhamento deste movimento que a Assembleia Legislativa vai fazer, que vai ser muito importante neste tema que o senhor acabou de anunciar, essa sequência interminável de audiências públicas diante da delicadeza que o tema tem, e quando o Parlamento toma para si uma missão desta relevância, né, entendo que devamos estar preparados para, num primeiro momento, acompanhar os trabalhos dos senhores deputados e, num segundo momento, e concomitantemente, entregar aos senhores parlamentares todas aquelas informações que eles exijam. E ouso fazer uma sugestão, nos tempos em que eu coordenei, tanto no parlamento aqui do Rio Grande do Sul e em outros lugares, comissões desta ordem, sempre era muito útil quando as instituições colocavam à disposição, se antecipando, né, dos deputados, no caso, pela prática parlamentar, a presidência provavelmente será da deputada Estela, evidentemente que o colegiado irá definir relator, vice-presidente, essas coisas, mas penso que a Casa deve se antecipar e se colocar à disposição para prover os senhores deputados de todas as informações que entenderem necessárias. Era isso que eu gostaria de trazer, presidente. Obrigado. Uma pergunta só, conselheiro. É CPI ou Comissão de Saneamento? Comissão especial. Comissão especial. Uma comissão especial. Tem toda uma particularidade, e eu acho que o tema... Mas, assim, gente, não vamos... Isso, nos anteciparmos. Penso que, assim, é uma comissão, ela tem muito o que conversar, né? E nós estamos no centro dessas conversas. Era isso, presidente. Obrigado. Ok, bastante oportuna a complementação, conselheiro Giuliani, e acredito que vamos dar aí os encaminhamentos necessários, né, a partir aí da gestão coordenada pelo nosso conselheiro presidente Marcelo Spilk. Alguma outra complementação ou então convite? Também não tenho. Em relação ao item 5, assuntos gerais, não tenho nada registrado aqui. Pergunto se os conselheiros, conselheira Luciana, teriam algo a colocar. Não tem, conselheiro. Eu tenho. Também não tenho, conselheiro. Eu tenho. Ok. Assim, pois não? Eu tenho. Também, colegas conselheiros, devemos nos reunir amanhã. Eu, junto com o diretor substituto Vinícius e a representação da Corsã, dando continuidade, junto com o diretor Felipe também, dando continuidade àquelas negociações que o Conselho me deu o encargo de levar adiante no âmbito do processo 1514. Então, do ponto de vista das nossas tratativas, pelo menos quanto aos cronogramas de trabalhos, estão sendo cumpridos rigorosamente. Amanhã, acredito que nós já venhamos a avançar em questões de mérito, e assim que nós tivermos uma primeira proposta, um primeiro boneco de acordo ou desacordo, eu vou preparar, e como o Vinícius tem coordenado essa atividade, nós primeiro levaremos, evidentemente, ao processo, para que esse registro seja público e disponível não a só nós conselheiros, mas a toda a sociedade de usuários, porque os processos são públicos e acessíveis, né? Então, eu quero dizer que a gente está num bom caminho na negociação, especialmente do anexo 4
dos contratos dos táxis. Era isso, presidente. Ok, obrigado, conselheiro Juliano. Importante atualização. E não havendo, então, mais nenhum assunto a tratar, agradeço a presença de todos, né, e desejo um bom resto de dia de trabalho e boa semana. Obrigado pela condução, conselheiro Porce, nesse período que eu fiquei ausente aqui. Agora no final, deixei o senhor terminar, né, porque já estava conduzindo de forma brilhante a nossa sessão. Então, só posso lhe agradecer. Também desejo uma boa tarde a todos. À disposição. Até mais.